Pessoal, o laboratório hoje está visitando a casa do Marcelo, tá? O Marcelo também trabalha no Banco do Brasil, tá? Trabalha inclusive com uma pessoa que a gente já entrevistou, que é a Rosiane, tá? Mas hoje a gente vai falar da controladoria um pouquinho, mas a gente já falou bastante, até só para saber da carreira dele. Marcelo, conta pra gente quem é o Marcelo, tá? E o que ele faz, etc. E o que ele gosta, porque a gente está vendo a bicicleta atrás. Pois é. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário de quem vai assistir aqui. Prazer, meu nome é Marcelo, tenho 43 anos, sou nascido no interior de São Paulo, em Guaratinguetá. Vim para Brasília aqui em 2005, então já são aí quase 18 anos. Esses 18 anos são na controladoria, né? Entrei no banco com 18 anos só, então esse ano eu completo 25 anos de banco. Sou pai da Valentina e do Enzo, e o que eu gosto de fazer ultimamente tem a ver com a bicicleta, né? Descobri esse esporte aí quando aqui em Brasília, né, há alguns anos, cerca de uns 7 anos, comecei a pedalar um pouco mais sério, digamos assim, e virou meu passatempo, meu esporte, minha terapia preferida, tanto que eu até larguei o futebol, que eu sempre fui viciado em futebol, mas como a gente vai passando prazo de validade para jogar bola, né, porque vai se machucando muito, então o ciclismo é um esporte mais interessante, mais longevo, então você consegue executar ele durante um bom tempo. Espero que eu continue ainda conseguindo pedalar bem durante uns anos aí. Legal. E conta pra gente como que é ficar, você está falando que você está 25 anos no banco, eu também fiquei mais ou menos esse tempo, mas eu já tenho 35 de carreira. Como que é a gente, com essa cara de novinho, né? Tá numa controladoria, tá com um cargo legal, e como foi o processo da carreira, como foi descobrir que você gostava de números, etc. É até engraçado você colocar dessa forma, porque é basicamente isso, né? Meio que uma descoberta. Apesar que só a cara de novo, né? Que já são 43 anos, então já passou um pouco. Já dobrei a metade aí da caminhada, digamos assim. Mas eu entrei no banco muito cedo, muito novo, e foi meio que por acaso, porque quando abriu o concurso, e foi em 98, teve um período grande que o banco deixou de fazer concurso. O último grande concurso foi de 93, entrou uma turma, não sei se eu imagino que você seja dessa época de 93, né? Então ficou bastante tempo sem ter concurso, e eu lembro que as inscrições encerraram, ou estavam num período que, assim, eu conseguia o pré-requisito de ter 18 anos ali muito, muito em cima, né? Então minha mãe trabalhava no banco, ela é aposentada do Banco do Brasil. Nunca foi algo que eu almejei. Eu via minha mãe na correria lá e não sei o quê. Eu falei assim, não era muito isso que eu queria para minha vida, não, pelo menos naquela época, né? Mas aí coincidiu de eu fazer o concurso, passei e tal. E aí comecei a trabalhar, né, logicamente em agência. Então a gente começa ali, muito novo, quando fui tomar posse. Pra você ter uma ideia, nem CPF eu tinha. Aí o pessoal tentou me cadastrar no sistema do banco lá com o CPF da minha mãe, não deu certo, porque minha mãe era funcionária, enfim, pra você ter uma ideia, até o ingresso foi cômico, porque nem CPF eu tinha, né? Então, moleque de tudo. Mas, enfim, quando eu entrei também na faculdade, né, fazendo direito, e a ideia original era ser um trampolim, ser algo temporário, né? Ficar ali uns 5 anos e tal. Depois, na época, eu queria muito prestar concurso para delegado federal. Mas aí o tempo foi passando, eu sempre tive eu sempre gostei muito do tal do trabalhar, do FASAP que o pessoal diz, né? Eu tenho uma certa facilidade de pegar as coisas, de me adaptar. Então eu fui fazendo as coisas do banco, fui crescendo, com pouco tempo já comecei a ser promovido. E aí eu fiquei 5 anos na rede, cheguei a trabalhar numa unidade de reestruturação de crédito, onde eu fui convidado por um colega lá, que a gente morava junto numa república de São José dos Campos. E aí ele me convidou para lá, eu fui o negociador da unidade. Então foi uma experiência interessante, porque era uma unidade grande e eu ia visitar os devedores, não sei o quê, para tentar propor soluções, né, para reestruturar a operação e tudo mais. Então viajava bastante, foi um período bem legal. E aí vim para Brasília, também na época um Correios BB, quem não sabe era um fósforo verde lá, era onde a gente lia as mensagens, vinham as notícias, as informações do banco.
e tinha lá a abertura de um processo seletivo da controladoria, que eu nem imaginava o que era, né? Se era de doce, de sal, se era de comer. Mas eu prestei, me inscrevi, fiz uma entrevista, achei que tinha ido péssimo, mas o pessoal gostou de mim. E aí vim para Brasília em 2005. E desde então aí fiz carreira de fato, assim. Aí eu realmente, nesse período, já estava mais focado em fazer carreira no banco. Eu tinha visto que sei lá, levava jeito e gostava do trabalho, sempre gostei muito de trabalhar no Banco do Brasil. E aí na controladoria eu fui fazendo a escadinha, né? Então fui assessor, depois virei gerente de divisão num time que você conhecia bastante, que é o pessoal responsável lá pela avaliação corporativa de resultado e tal. E aí trabalhamos junto com a projeção também. E aí, enfim, fui seguindo na escadinha. Hoje eu estou executivo nessa área, rodei algumas outras áreas, mas estou na área à frente da avaliação corporativa do banco. Então a gente acaba nosso relacionamento é muito forte com o board, né? Então com o CD, com o CA, com comitês, que a gente reporta o resultado, faz a prestação de contas ali de como a gente está, a performance do BB e tal, e cuida também dessa projeção, da visão de longo prazo, do orçamento do banco. Então é uma área interessante, uma visão de empresa muito, muito boa, porque você consegue integrar, tem uma visão bastante ampliada do negócio, né? Então você vê a questão do negócio e como isso se transforma e resulta ali nos números finais. Então é algo interessante e enfim, acabou que deu certo, né? Com a carreira que vem dando certo, espero que continue dando. Eu acho que eu vou enveredar por esse lado da nossa conversa, porque assim, na semana que vem a gente até vai conversar um pouco com o Saba exatamente sobre informações gerenciais e sobre o processo de uma controladoria. E com você, a gente tem a oportunidade de você viver uma coisa que eu também vivi, que é você entrar para uma unidade pública, tá? Que a gente às vezes entende que o Banco do Brasil, a gente não sabe se ele é uma entidade pública ou não, porque ele é um híbrido, né? Então, para quem está ouvindo a gente, é legal saber disso, tá? Ele é um ser diferenciado. E a gente entra, e tem muita gente que entra até hoje, tá? Com essa perspectiva de 4, 5 anos, e depois, assim, eu vou usar como trampolim para algo, tá? Marcelo está há 20, eu também fiquei 20, e a gente descobre coisas novas, tá? Nesse caminho, como foi para você exatamente essa mudança de rumo, tá? E depois, quando você acertou na controladoria, o que você enxerga que acho que as pessoas deviam enxergar de o que estudar, o que avaliar para poder escolher cursos, para poder ajudar a carreira? Como que você fez isso? Vamos lá, então, acho que a guinada, sim, foi meio que natural, né? As coisas foram acontecendo. Eu nunca deixei, apesar de ter inicialmente uma ideia de ser temporário, eu nunca deixei de me esforçar ou de dedicar aquilo que eu fazia, né? Então, assim, sempre a premissa que hoje fala-se muito de você ser feliz no trabalho, mas você tem que descobrir a satisfação, a felicidade de fazer aquilo que você está fazendo, né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar, então eu sempre me dediquei muito ao que eu fazia, então nunca foi algo que eu estava deixando de lado enquanto eu planejava outra coisa. Eu estava fazendo as coisas ao mesmo tempo. Talvez eu tenha me dedicado mais ao banco, tanto que eu não consegui passar nos concursos que eu prestei na época lá e fui crescendo dentro do Banco do Brasil. Então é capaz de ter dedicado mais ao trabalho mesmo. E aí, quando eu vim para cá, para Brasília, e aí você muda completamente a área de atuação, né? Que você sai de uma unidade de negócio, então você está ali na ponta, né? Dinamismo, prospectando as coisas, resolvendo ali enfim, no caso que eu estava, a última unidade era a reestruturação de dívida, então viajando o tempo todo, visitando cliente, recebendo cliente, negociando e tal. E aí você vem para uma área estratégica e é um baque grande porque muda muito a perspectiva, né? E aí você tem eu só brinco que leva uns 6 meses pelo menos para você se ambientar ali, mas é justamente você mudar seu mindset para aquilo que você faz agora. Você não tem tanto o dinamismo em alguns momentos que você tem lá na ponta, mas aquilo que você faz aqui reverbera na organização inteira, então o impacto do que você faz é muito grande. Então você muda o enfoque e passa a atuar com essa concepção de estratégia, de desenho. Aquilo que você faz é muito importante porque ele
pode eventualmente, e assim, em vários casos é isso que acontece, ele muda o rumo da instituição e afeta muito quem está lá, no caso, na ponta, né? Então a responsabilidade é muito maior, a visão é diferente. E quando você vem para cá, você via, assim, no caso, tinha muito, assim, o pessoal chamava dos capa preta, né? O Guga que trabalhou com a gente lá também, ele costumava chamar o pessoal de capa preta, que era aquele pessoal, os seniors, né? A turma que dominava ali parte técnica. Então tinha muitos professores de faculdade, ainda tem, mas na época eu lembro que isso me chamou muita atenção. Tinha muitos professores, pessoas assim que tinham um conhecimento absurdo de contabilidade, estudando ainda a controladoria, né, porque a controladoria é uma matéria, digamos assim, relativamente nova. Os conceitos de controladoria, tem muita empresa que ainda está implementando, a gente vive recebendo visita lá de benchmark, inclusive empresas estatais estão evoluindo seus modelos, implementando melhorias e estão implementando controladoria, por exemplo. Então, assim, foi uma transformação gigante, né. Eu procurei estudar essa área, né, a área financeira. Então, uma vantagem do Banco do Brasil é que ele disponibiliza um programa de formação interno fantástico. Tem um NBB tem cursos lá, agora a gente fez parceria com a Alura, então tem cursos voltados para a transformação digital, tem um arcabouço infinito de cursos para qualquer especialidade que você quiser, você consegue ir. Não só financeiro, inclusive. Então, você tem ali um material muito, muito vasto para poder se aprofundar. Aí eu fiz MBA em controladoria, fiz alguns cursos. Quando eu participei do programa executivo, acaba que você tem uma formação muito legal também. Então eu participei, e aí a gente fez um programa de formação lá com o INSPER. Então, assim, ao longo da carreira, o banco mesmo foi propiciando oportunidade, foi dando oportunidade de fazer alguns cursos e evoluir. E aí eu fui direcionando muito mais para essa área financeira, que é a área que eu atuo, né? Então, acho que é um pouco disso. No meu caso, eu procurei aproveitar as oportunidades que surgiam e focar naquilo que era a minha necessidade. O direito mesmo que eu fiz a faculdade, lá em 2003, que eu me formei, praticamente não usei. Eu usei um pouco lá na época da reestruturação de dívida, de crédito da unidade, porque tinha muita operação ajuizada, então você tinha muita negociação com advogado, não sei o quê. Então, um pouquinho lá, mas depois disso não usei mais e fui enveredando para a área financeira. Não sei se eu peguei os pontos que você colocou mais de um. Sim, depois na pergunta. mas eu achei bem legal uma coisa que você falou, tá? Primeiro que você aproveitou oportunidades, tá? Eu acho que a gente está falando com algumas pessoas que estão começando carreira, alguns estão mudando carreira, e uma coisa que a gente enxergava muito bem na controladoria, porque ela é uma visão de meio, né? Porque ela está no centro das informações, né? É você aproveitar oportunidade, que tem gente que fica reclamando que não cresce na carreira, tem gente que reclama muito, mas não faz algo para fazer aquilo acontecer. O que eu vejo em vocês, que eu trabalhei em vocês e vi como era, e que eu acho que no mercado hoje a gente vê bastante, é senso de oportunidade. Enxergar, é isso que você enxergou e que você foi buscando em cima disso, não é? Uhum. Sim, porque é complicado isso, né? Você sabe muito bem, carreira no banco, tudo, a gente vai evoluindo, chega assim, vai afunilando, né? E fica mais difícil mesmo, né? Assim, não é algo simples. Por exemplo, na pirâmide de uma unidade hoje, né, falar da controladoria ou de qualquer outra unidade estratégica do banco. Você tem uma base de assessores grande, depois vai afunilando os gerentes de solução, que hoje a gente chama de gerente de solução, mas são os gerentes ali das equipes. Depois executivo, diretor, vice-presidente, presidente. Então, você vai evoluindo aqui e o gargalo o funil vai ficando mais difícil. Então, assim, é natural que haja dificuldade. Então, assim, por mais que você seja um profissional competente, tem uma série de questões ali que envolve, e às vezes algumas que não estão no seu domínio, que vamos chamar assim de oportunidade. Então, enfim, o que eu falo de oportunidade é você estar preparado, tá atento, estar disposto a correr atrás de alguma coisa conversar com as pessoas, ver aquilo que você... o tal do feedback, você pedir um feedback, ver algum comportamento seu, alguma coisa que você precisa aprimorar e ir atrás disso, então você fazer a tua parte, né? Tá sempre pronto ali
E a oportunidade é o casamento da sorte ali com essa competência, que é você estar no lugar certo na hora certa, eventualmente facilita ou propicia essa questão de você avançar. Eu acabei que, não sei explicar muito bem isso, mas as coisas foram acontecendo e eu tive a sorte de estar em alguns momentos no lugar certo, na hora certa, e estar ali referendado para poder, né, você quer ouvir muito pessoal, você tem que estar ali sempre nos nomes para discussão. Né? A gente sabe que é difícil, tem vários candidatos competentes, pessoas muito boas ali, mas você sempre tem que estar o seu nome tem que estar ali para causar a dúvida. Então, num contexto que teu nome te encaixa, vai ser sua oportunidade. Mas é isso, eu acho que... E a paciência, uma coisa também que você comentou das pessoas mais novas, a gente vê isso. O banco está abrindo concurso agora de novo, que é muito bom, porque oxigena a organização. Acho que é muito importante ver cabeças novas, gerações novas, formas de pensar diferente. E a gente recebeu alguns assessores ao longo dos últimos períodos, assim, mais recentes, e veio uma galera muito com essa pegada, assim, uma questão de estar muito afim de querer crescer, de fazer carreira e tudo mais, só que também, assim, uma ansiedade grande. E, assim, pelo fato de afunilar, é difícil, assim, tem que ter mais paciência, porque as coisas, elas até aceleram até um certo ponto, mas depois disso, quando começa a ficar o funil mais apertado ali, é natural que demore um pouco mais. Então tem que trabalhar um pouco também essa questão da paciência, de que as coisas às vezes demoram um pouco mais de tempo para ser construídas, e isso eu noto que às vezes as pessoas um pouco mais novas sentem muito isso, né? Ficam frustrados, às vezes falam, pô, eu errei alguma coisa, eu tô fazendo algo que não tá certo, mas na verdade ali é só uma questão de realmente de ter esse tempo, de ir maturando as coisas, que uma hora tem que manter ali como disse no teu nome, ali no alvo da discussão, mas uma hora vai acontecer, só um pouco também de paciência nessa construção, né? Eu vou te fazer uma pergunta, vou fugir um pouco agora da carreira, mas eu vou te fazer uma... Rosiane, a gente falou um pouco sobre essa visão que nos últimos anos a tecnologia foi muito acelerada, tá? Então nós pegamos uma controladoria que a gente quase empurrava o computador, né? E hoje a gente tem facilidade de dados incrível, tá? Eu falo sempre que as pessoas rotulam de idade e não existe isso, tá? Eu tô beirando 60 e eu vou trabalhar dados do mesmo jeito que o menino de 20, mas é óbvio que tem uma diferença de jeito de lidar com a coisa. Eu hoje sou muito melhor na lógica do que na mão pesada. Já quem faz muito mais rápido o sistema básico, mas assim com lógica ainda não chega no que eu já aprendi a fazer. Agora, existe uma coisa que, né, mudou muito nos últimos tempos e que você pode dar uma visão clara para o pessoal que está fora, inclusive em outros bancos. Visão cliente. Quando eu entrei há 30 anos no mercado, tá? A gente fazia as coisas, parece que assim, a empresa era a dona do mundo e as pessoas que corressem atrás, tá? O consumidor corria atrás da gente. Hoje a gente corre atrás do consumidor, tá? Eu queria que você contasse um pouco, porque eu acho que você viveu esse momento também, dessa transformação em que a gente hoje trabalha em função do cliente, certo? Conta um pouco dessa transformação, porque é bem legal o pessoal novo, que eles já pegaram com todo mundo pensando só no cliente, tá? Eles não sabem que isso vem de uma evolução. Conta um pouco disso pra gente. É igual lá, é a mesma evolução do marketing, né? O marketing 1.0, 2.0, até o 4.0. Mas é bem isso. Até essa questão da visão que o banco, a empresa era o centro, né? Eu lembrei agora aqui de um mau uso da informação que a gente participou lá nos primórdios da controladoria, que vamos dizer assim, que foi aquela questão que a gente mapeou lá clientes que geravam margem de contribuição negativa, e aí esse relatório foi parar nas redes, enfim, e o pessoal começou a convidar os clientes a saírem, a cancelar, né, encerrar a conta no banco, que é um conceito totalmente distorcido, porque é aquela história, o custo está dado, sua estrutura está ali, não muda nada. Então, assim, a questão era que o objetivo era que a gente pudesse trabalhar melhor os clientes, rentabilizar, né, estabelecer relacionamento, gerar negócio, e com isso gerar uma margem de contribuição adequada e tudo mais, e não
convidar os clientes a encerrar. Eu lembro quando eu entrei na agência, inclusive eu convenci alguns a voltar a operar com o banco por conta dessa carta que tinha recebido, enfim. Erros aí do mau uso ou mal interpretação da informação. Mas isso evoluiu muito mesmo. Em termos de sistemas, né, a gente desenvolveu lá na DIRCO, o banco tem muitos modelos proprietários, né, acaba desenvolvendo muitos sistemas, e um deles era o REM, que era um sistema que a gente justamente colocava essa visão cliente, que era conseguir identificar as operações dos negócios, enfim, as informações que a gente conseguia identificar de cada cliente, de cada cadastro de cliente, a gente colocava, fazia a mensuração gerencial desse resultado. Então, uma operação de crédito, um cartão de crédito que gera uma margem lá quando ele usa esse cartão de crédito, mas também gera um custo variável lá, né, um custo de quando você emite na época a gente ainda emite cartão, né, então mandava um cartão para o cliente, isso tem um custo, a gente conseguia identificar e mapear esse custo e alocava lá, então você tinha a DREzinha, né, o resultado lá, a margem de cada cliente. Então, a gente foi evoluindo muito. O que eu acho que evoluiu bastante, que facilita muito hoje, é justamente parte de sistemas, né? Então, o que você comentou, que antes você empurrava mesmo, tem várias histórias que o pessoal fala, né, que virava madrugada para fazer o orçamento do banco. Cara, a gente roda hoje em qualquer simulação e faz ajustes e consolida todo o resultado do banco, e a gente implementou isso com a Oracle, e na época, né, quando a gente fez isso lá em 2010, que a gente colocou um sistema que a gente está usando hoje, o Hyperion, o pessoal falou, não, a gente tem aqui com grandes empresas, tal, tem a Petrobras, então fica tranquilo que a gente dá conta. Só que quando viu a quantidade de contas que a gente tem, a quantidade de detalhamento que a gente usa aqui no banco, os caras ficaram desmados, mas conseguimos implementar. E hoje a gente roda qualquer cálculo de orçamento em 3 minutos, no máximo em 3 minutos, em segundos. Então aquilo que você passava horas esperando o sistema, aí para identificar um erro, voltar tudo de novo, então o operacional da coisa era muito complexo. Mas o que você comentou, hoje os sistemas são, enfim, facilitam muito a nossa vida, mas a arquitetura, né, a lógica por trás é que você tem que construir de uma forma que você consiga extrair o melhor de cada sistema. Então, essa transformação foi muito grande mesmo. A gente está migrando agora, a gente acabou de fechar um contrato, a gente vai migrar para uma solução em nuvem, que vai conferir uma série de outras soluções interessantes para a gente. E a gente está aproveitando também para reorganizar e fazer algumas alterações lá, que vão ainda promover ainda mais agilidade, mais autonomia. Porque a gente está estruturado hoje de uma visão um pouco diferente, até pela questão da visão cliente. A gente estruturou também a controladoria, a gente mudou, não sei se você sabe disso, se alguém comentou, mas a gente estava estruturado antes em grandes processos de controladoria, né? Então, orçamento, avaliação, modelagem, e a gente pegou e remodelou isso daqui, reestruturar a controladoria para uma visão também, tentar uma vertical de cliente. Então a gente colocou mercados também lá. Então o mercado pessoa física faz a vertical inteira do mercado. Discute orçamento, discute modelo de negócio, faz avaliação de resultado, faz avaliação. Então todos os processos estão ali nessa vertical de forma que a interlocução é sempre com uma pessoa só, né? Não ficar pipocando lá, dependendo do problema, ficar correndo atrás de quem vai resolver. Então isso ajudou muito e aproxima, e visa também aproximar a visão do cliente, dar expertise para as pessoas que trabalham nesse mercado, conhecer do negócio, estar mais próximo do negócio. Ou seja, a gente foi remodelando tudo para fazer sentido também, para atender, para direcionar a visão do cliente. Quem faz o orçamento do banco hoje são gestores de clientes. Antigamente eram gestores de produto. Que é uma mudança importante também da ótica, né? Não é o produto se impondo, é a vontade do cliente. Não adianta eu ter um produto que, não, eu quero fazer tanto desse produto, mas o cliente quer. Isso é atrativo para o cliente? É isso que isso tem valor para o cliente? Então, muda a ótica da coisa, e quem tem que ser protagonista é o gestor de cliente, que está enxergando a necessidade, que está vendo, por exemplo, rejuvenescimento de base, que a gente precisa, né? Então, assim, é um produto que a gente pode não ter. Então, a demanda vem sempre do cliente. Essa mudança de ótica é muito importante e está associada, assim, com a perenidade da empresa, né? Então, essa evolução foi fundamental, inclusive, para a gente chegar aqui. O ano passado, por exemplo, está entregando um resultado recorde e voltar, né, retomar um patamar de rentabilidade aí em linha com os principais pares privados, até acima, né? Então, muito bacana. E eu acho que é fruto também dessa visão, né, de colocar o cliente no centro. Tem muita coisa para fazer
mas com certeza isso já é assim, o direcionamento já tá certo, né? Tá adequado. Legal. Eu vou fugir um pouco agora da controladoria, já falamos um pouco sobre isso, falamos sobre uma visão cliente. Eu acho incrível a gente mostrar isso para as pessoas, porque realmente as pessoas tinham uma visão errada do banco, mas não era errada. Na realidade, é porque o próprio banco passava essa imagem. Mas acho que é legal a gente agora falar um pouco do executivo, Marcelo, com essa opção da bicicleta que está atrás. Quando a gente busca, tá, sair um pouco agora da visão Marcelo executivo e a visão pessoa. Quando a gente busca assim uma alternativa que faz bem para você, porque na internet a gente tem um tempo muito curto para fazer entrevista. Então, assim, por isso que eu tenho, acho que mais uns 4 minutos ainda com você. E eu falei, não, agora vamos falar do Marcelo. O quanto aquilo ali faz bem e o quanto as pessoas deviam procurar isso para extravasar, porque não é fácil trabalhar. Trabalhar tem dificuldades. Com certeza. Não sei bem as pessoas procurarem especificamente a bicicleta, né? A minha tá aqui, uma das, tá? Eu tenho algumas bicicletas espalhadas aqui em casa, para desespero da minha esposa. Mas eu me descobri na bicicleta, né? Inclusive, aqui, morando em Brasília, quando eu comecei a pedalar mesmo, aí, pô, lugares que você conhece, enfim, Brasília tem uma composição interessante, porque é uma cidade grande aqui, mas do lado você tá como se estivesse assim no campo, na roça, né? Então, você tem uma possibilidade de sair pedalando de casa e cair no meio de uma trilha, no mato aqui do lado, e sair, enfim, pedalando num lugar isolado, né? Sem ninguém. Eu gosto muito disso, eu conheci vários lugares interessantes, pessoas também. E isso, de fato, virou uma terapia, não só porque o esporte me faz bem, e para conseguir fazer isso, né? Também não é vendedor de facilidade, né? Os coaches da vida, mas assim, eu acordo 5 horas da manhã para poder fazer isso, né? Porque eu tenho que estar lá no banco 9 horas. Então, enfim, tu tem um preço, mas é algo que me faz bem. E é o que eu costumo comentar, é a inércia, né? Você acostuma, você coloca isso como rotina, você acaba acostumando a fazer isso. Então, assim, muitas vezes eu acordo 5 horas da manhã sozinho, sem nem despertador. Ao passo também que se você está numa inércia de não fazer alguma coisa, isso para você começar é muito difícil. Então, os primeiros dias, os primeiros movimentos sempre vão ser muito difíceis e é aquela história, o seu cérebro tende a te jogar para o conforto, então é natural que a vontade de desistir, de não fazer alguma coisa, estou falando de esporte de maneira geral, é muito grande. Mas vencida essa primeira barreira, acho que é muito legal ver os benefícios que traz, né? Eu tenho alguns amigos, você vai lembrar do Cristiano com certeza, a gente começou a pedalar mais ou menos junto, o Cristiano também pedala pra caramba, o bicho virou malhador, e eu lembro assim, e ele era bastante cheinho, né? O cara emagreceu e tal, então assim, faz um bem danado e outro. Acho que além do bem físico, da saúde física, a cabeça é muito importante, né? Então, quando eu saio pedalar aqui, giro umas 2 horinhas da vida, é um momento que eu fico pensando em N coisas, assim, e ao mesmo tempo às vezes resolve alguma coisa, conversa fiada, mas quando tá sozinho é bom também, eu gosto quando tá sozinho, e geralmente eu faço sem fone, porque gosto de ficar conversando comigo mesmo, então é uma terapia, né? Então é algo que eu encontrei, que eu gosto de fazer. E aí é só cuidado, né? Porque é um trem perigoso, você vai se viciando, aí depois fica arrumando confusão na tua cabeça. Ultimamente eu combino com a minha esposa a gente viajar. Eu fui para Espanha agora em abril, aí a gente foi viajar, estava de férias e tal, eu arrumei uma viagem, mas uma desculpa, né? Uma semana eu ia ficar pedalando lá em Maior. Eu vi um training camp lá, ficamos uma semana lá, só pedalando. E só lugar bonito, não sei o quê, andando 600 quilômetros numa semana, subindo morro, sofrendo, mas, putz, divertidíssimo. Então, toma cuidado que pode viciar e vamos dizer assim, inclusive tem que combinar bem com a esposa ou com o marido aí, porque, né, para tá disposto também a entrar nessas furadas, digamos assim. Mas eu adoro e recomendo muito para todo mundo. No caso da bicicleta, eu acho que é um esporte sensacional, inclusivo e, não é muito pelo preço da bicicleta, muito longevo, né? Tem amigos aqui que, no seu caso, eu posso 60 anos, aí perto de 60 anos, e estão mais fortes que eu, tá?
Legal. E aí, gente, agora a gente está finalizando esse caminho de conversar com o Marcelo, a gente vai voltar a conversar mais para frente. Mas, Marcelo, então, dá um recado para o pessoal que está te ouvindo aqui com a gente e que tá entrando agora no banco, está querendo. Quando você falou dos jovenzinhos que estão entrando, é legal porque eles têm que entender essa paciência que você falou, é fundamental. Eu lido hoje só com jovens. E aí eu falo sempre isso para eles, eu penso assim, cuidado, a mídia coloca como se fosse um milagre que a gente consegue fazer e que as coisas são, de uma hora para outra acontecem. Acontece, um em cada 10 mil, 100 mil, tá? Então conta um pouco, só fala um pouco dessa visão para a gente poder encerrar por aqui e ver o que a gente passa para frente. Bom, beleza. Bom, primeiro, obrigado pelo convite aí, legal trocar uma ideia contigo. Bom, essa galera que está entrando agora, sim, é se esforçar, procurar achar significado naquilo que você está fazendo, porque essa questão da felicidade, de trabalhar com o que gosta, ele pode, às vezes, ter uma tradução um pouco equivocada. Eu acho que tomou uma interpretação um pouco equivocada. Assim, fazer, é trabalhar e sim, dar o seu melhor sempre, aproveitar as oportunidades que o banco dá em termos de formação, porque aqui realmente é uma escola, então tem muito curso, tem muito material que pode ajudar. Então, assim, naquela formação tradicional que a gente tem, o povo até hoje em dia até se questiona da efetividade dela, da eficácia, por conta do tanto de tempo que você estuda, depois na hora que vai aplicar muita coisa já mudou. Então você tem a oportunidade de fazer vários cursos menores, mas que vão ajudar muito na formação, na construção do seu conhecimento. E o lance da paciência é porque é da construção, né? Porque hoje também você vê talvez as pessoas vendendo muita facilidade, né? Que as coisas são muito fáceis, acontecem rápido ou milagrosamente, e as coisas não são assim na vida real, né? Então é fazer o seu, né? Fazer a sua parte, e com certeza vai ter muita oportunidade, porque o banco é uma empresa gigante, mais de 80 e poucos mil funcionários, atuando em diversas áreas, né, desde tecnologia, atendimento aos clientes, principalmente, mas várias áreas meio que também que tem às vezes uma atuação específica, né? Por exemplo, a pessoa do marketing pode trabalhar no marketing do Banco do Brasil, fazer esses eventos de esporte que o banco tanto faz, patrocina, que são espetaculares, né? Quem sabe pode trabalhar num negócio desse. Enfim, tem oportunidade para todo mundo, fazer a sua parte, construir, né? Ter merecimento por avançar, porque você fazendo a sua parte, com certeza as oportunidades vão aparecer, né? E acredito que tem uma possibilidade de fazer carreira gigante. Então, falo por mim, né? 25 anos de banco já. Então, eu acho uma empresa fantástica de trabalhar. A gente está num período ótimo também, dando resultados fantásticos. A gente quer continuar assim. Então, depende também muito das pessoas que vão entrar e continuar esse legado. Acho que é isso, cara. Queria agradecer muito a sua participação, tá? E quem sabe uma hora a gente conversa mais um pouco, tá bom? Obrigado, Marcelo, e até a próxima. Abraço, gente. Tchau, tchau.